Nossa aula, a gente vai falar hoje de polinômios 2, né? E o que é polinômios 2, né? A gente vai ver algumas técnicas ainda falando sobre polinômio, né? Por exemplo, de divisão. Ele fala assim, ó, o teorema do resto. O resto da divisão px por um binômio ax mais b é isso aqui. Por quê? Ele pega aqui o polinômio, divide ele por ax mais b e verifica o resto. Né? Tem um resto aqui mais o quociente. Aí ele fala assim, ó, se eu tiver x menos b sobre a, né, e se eu substituir aqui no lugar do x, né, portanto, menos b sobre a, vou ficar com menos b sobre a aqui, certo? Vai ficar a que multiplica menos b sobre a mais b, então isso aqui vai ficar zero, mais q de x, então q de menos b sobre a, mais o resto. Beleza. Olha só. Então aqui vai ficar zero, zero vezes isso aqui, mais o resto. Então o resto vai ser o quê? A raiz do polinômio de primeiro grau. Então sempre que eu tiver a divisão de um polinômio qualquer por um binômio, né, no caso ax mais b, o resto da divisão vai ser a raiz do polinômio. Então, olha só. Em outras palavras, para encontrar o resto da divisão de um polinômio p de x do primeiro grau, basta calcular a raiz do polinômio do primeiro grau e em seguida substituir no polinômio p de x. Tá? Então, ó, calcular o resto da divisão do polinômio 3x ao cubo mais 4x quadrado menos x mais 5 por x menos 1. Então, se eu calcular a raiz aqui, ó, de b de x, vai ficar b de x, vai ficar b de 1, né? Porque a raiz de b de x é b de 1, né? X igual a 1. Beleza, se meu x é igual a 1, o resto da divisão vai ser o quê? P de 1. Então, 3 vezes 1 ao cubo, né? Vai dar 3, mais 4 vezes 1 ao quadrado, que dá 4, menos 1 mais 5. Então, eu tenho que o resto da divisão vai ser 11. Então, nem preciso fazer toda essa divisão aí para ver quanto que vai dar lá de resto. Eu simplesmente faço isso aí e já acho o resto direto da minha divisão. O que esse teorema fala? O teorema de D'Alembert. Ele fala o seguinte, se o polinômio, né, p de x é divisível por ax mais b, se somente x, isso aqui for zero. Então, olha bem que isso não faz sentido. Teorema desse cara aí, que eu nem vou falar de novo, o pessoal quer me alugar. Olha só. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é a raiz? Então ele está falando, p de x é divisível por isso se o resto for zero. Faz todo sentido, né? Então, olha só, se o resto for zero, significa que o polinômio é divisível. E esse é o teorema desse cara. É justamente isso. Então, é uma consequência imediata do teorema do resto que a gente viu ali em cima. Tá? E aí que a gente entra no dispositivo de Brillouin-Ruffini. O que é o dispositivo de Brillouin-Ruffini? A gente vai, tecnicamente, baixar o grau de um polinômio, escrevendo ele da seguinte forma. Olha só, é um teorema prático, tá? É um teorema prático, onde a gente vai poder fazer o quê? A gente pode determinar o quociente e o resto da divisão de polinômio por p de x por um binômio da forma x menos a. Né? Como exemplo, ele fala aqui, ó, vamos efetuar a divisão do polinômio x ao cubo aqui mais x ao quadrado menos x mais 4 dividido por x menos 2. Então, ele fala, inicialmente, o que a gente precisa fazer? A gente vai posicionar cada coeficiente dessa maneira aqui. A raiz do divisor, então a raiz do divisor aqui vai ser, no caso, 2, tá? 2 aqui. Os coeficientes do dividendo, então, ó, 1, 3, menos 1 e 4. E aqui embaixo eu tenho os coeficientes do quociente, então aqui eu consigo determinar qual vai ser o quociente. Como? É um teorema prático, gente, bem prático. O que ele faz? Ele escreve aqui 1, tá? Escreve 1 aqui, que é repetimos o coeficiente do maior termo do grau, ou seja, desce esse coeficiente aqui. Depois que a gente desce esse coeficiente aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer essa operação. 2 vezes 1 mais 3.
2 vezes 1, 2, mais 3, 5. O resultado dá aqui. E para eu continuar completando, 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. Resultado daqui. E continua escrevendo o meu polinômio. Ó. 2 vezes 9, 18. 18 mais 4, 22. Não é isso? E eu tenho aqui o meu resultado final. Beleza? Então é basicamente isso que acontece. 2, eu vou fazendo essa multiplicação. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima e dá o resultado embaixo. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima e dá o resultado embaixo. Então ele fala isso aqui. Então, se eu fizer esse dispositivo, eu estou falando aqui que eu tenho aqui os coeficientes obtidos, foi 1, 5 e 9. Né? 1, 5 e 9. Esse cara aqui, o 22, é o resto. Então eu tenho aqui, como eu sei que a minha equação aqui tinha grau 3 e o quociente tem que ter um grau menor, então como o grau aqui do minha divisão aqui é 1, então aqui tem que ser 2, certo? O coeficiente daqui tem que ser 2. E é isso que vai substituir aqui, ó. Necessariamente, o meu primeiro coeficiente aqui tem que ser do segundo grau, então vai ficar x quadrado 5x, 9 é o termo independente, com o resto 22. Então, a gente usa o dispositivo de Brillouin o quê? Para calcular o divisor da forma ax menos b. Né? Então, ele coloca aqui, na verdade, x menos b, né? X menos a. E se a gente for utilizar o dispositivo de Brillouin na forma ax mais b, nesse caso, os coeficientes do polinômio dividir por a. Tá? Então, a gente vai pegar todos os coeficientes e dividir por a depois. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 5x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1, eu quero dividir por 2x menos 4, né, ax mais b, né? Então, o que eu faço? Vou calcular a raiz. A raiz de 2x menos 4 dá 2. Escrevo aqui. Faço essa operação. 2, né, escrevo esse aqui. Escrevo isso aqui, fica assim, beleza. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Escrevi aqui. 2 vezes 11, 22, menos 2, 20. Escrevi aqui. 2 vezes 20, 40, mais 1, 41. Escrevi aqui. Aí, eu tenho aqui que os coeficientes do meu divisor, na verdade, meu dividendo, né, vai ser 5, 11, no meu quociente, quer dizer, 5, 11, 20. Né? Como aqui é do terceiro grau, aqui vai ser do segundo grau. Grau 2, então aqui ficaria o x, né? Aqui ficaria o x quadrado e aqui o termo independente. Então, posso colocar o mais aqui e isso aqui vai ser o resto. Só que no final das contas, eu divido aqui por 2, e por 2, e por 2. Por quê? Porque eu tenho o polinômio na forma ax mais b. Beleza? Então a gente pode usar tanto para a forma x menos a, que ele falou lá, ou para a forma ax mais b, que vai dar certinho aí os meus coeficientes. Sim, Brillouin é bem mais fácil que o método de Descartes. Muito mais fácil. Brillouin você só multiplica e soma rapidinho, você acha os coeficientes aí. Tá, gente? É uma técnica assim muito rápida. Não sei se tem alguém que vai fazer algum vestibular específico, mais alguém que vai fazer um vestibular específico, mas é basicamente isso que a gente utiliza, tá? Olha só, o que é o teorema da divisão pelo produto? Ele fala o seguinte, um polinômio p de x ele é divisível por x menos a e x menos b se somente se p de x é divisível separadamente por x menos a e por x menos b. E faz sentido, né? Faz sentido isso aí. Por quê? Se ele é divisível, significa que o meu resto é zero. Se meu resto é zero, significa que o meu quociente tem que ser igual à multiplicação dos dois vezes o meu polinômio p de x. Então, se o teorema lá, ele me fala que
né, o teorema desse cara aí, me fala que se o resto é zero, então a raiz do polinômio vai ter que ser zero. Então, se eu substituir aqui por A, isso vai dar zero. Se eu substituir por B, isso vai dar zero também, né? Então, logo, eu vejo que meu polinômio é divisível por x menos A e vejo que meu polinômio é divisível por x menos B. Um exemplo, ele fala, se o polinômio é x ao cubo menos 2mx quadrado mais isso aqui de x mais m mais n, né, onde isso aqui é o termo independente, né, vocês percebem aqui que não tem nenhuma variável, é divisível por x menos 1 e por x mais 1, então o valor de m mais n é igual a... Tá, então de cara a gente já pega aqui, ó, se ele é divisível por x menos 1 e é divisível por x mais 1, então significa que o resto da divisão dele, quando a gente substitui aqui, é zero, né? Então é isso que a gente vai fazer, ó. O P de 1 é zero e o P de menos 1 é zero, né? Então, P de menos 1 sendo zero, vai ficar menos 1 ao cubo, substituo aqui e acho, ó, menos 1 ao cubo, menos, vai ficar mais 2, na verdade, menos m, né? Menos m mais 6, que multiplica menos 1, então vai ficar mais m menos 6, mais 2m mais n. Quando eu faço essa conta aqui, né, ó, 2m subtrai aqui vai ficar m só, somando aqui, vai cancelar, vai ficar m mais n menos 7 é igual a zero, passa o 7 somando para o lado de lá, eu vou ter que m mais n é igual a 7. Então, como a pergunta ela pediu o valor de m mais n, eu já achei aqui, através do meu teorema, né, substituindo aí a raiz do polinômio, vi que essa igualdade aqui é 7, então nem preciso fazer P de, P de 1 para achar aí o valor de m mais n. Tá? Então, essa é a aplicação do teorema aqui do produto com o teorema do resto. Né? Questão 2. Ele fala assim, se eu tenho P de x dividido por x menos 2 vai ser igual a Q de x e resto 4, e Q de x dividido por x menos 6 dá 1, coeficiente 1 e resto 1, ele fala, considerando as divisões dos polinômios dados, podemos afirmar que o resto da divisão de P de x por x ao quadrado menos 8x mais 12 é... Perguntaram. É isso mesmo. Ó. Eles vão te dar um valor para você colocar na equação e descobrir? É. Então ele vai te dar a equação, na verdade, né, você vai substituir, né? Não é eles que vão dar o valor. Né? Você vai ver aqui, ó. O teorema que a gente acabou de ver é, se você substituir a raiz desses polinômios aqui, esse resultado tem que ser igual a zero, porque o resto vai ser zero. Beleza, então quando você substitui aqui, você acha que o valor desse polinômio vai ser zero, portanto, quando você substitui, você acha o que ele mesmo, ele próprio está pedindo aqui. Né? O que a própria questão está pedindo. Então vamos continuar essa questão 2. Então, ó, eu quero saber o resto da divisão de P de x por isso aqui. Então vamos escrever o que a gente tem. A gente tem que P de x vai ser igual a x menos 2, que multiplica Q de x mais 4. Olha aqui, essa é a primeira equação. E eu também tenho que Q de x vai ser igual a x menos 6, que multiplica Q1 mais 1. Certo? Então, ó, tem essas duas. Usamos o mesmo teorema de Euclides lá, né? Que a gente fez lá em divisibilidade, lá no início. Então, ó, Q de x é isso aqui. Tá, só que eu tenho Q de x aqui. Então, eu posso substituir toda essa expressão aqui nesse local aqui, ó. Por quê? Q de x é tudo isso. Então, é isso que eu faço, ó. X menos 2 que multiplica x menos 6 que multiplica Q1x mais 1 mais 4. Aplicando a distributiva, né, fica, tá vendo, tá multiplicando, né, então fica x menos 2 que multiplica isso aqui, x menos 2 que multiplica 1, tá aqui, mais 4. Quando eu aplico a distributiva aqui, eu acho x ao quadrado menos 8x mais 12, que multiplica Q1 de x
mais x mais 2. Né? Então, ó, a divisão de p de x por isso aqui, ó, por isso aqui, vai dar um quociente e resto x mais 2. Foi isso que ele perguntou? O resto da divisão. Então, ó, o resto da divisão é x mais 2. Conseguiram compreender o que foi feito? Conseguiram aqui enxergar? Então, é basicamente utilizar o teorema de Euclides, né, que a gente utilizava lá na divisão, com as propriedades dos polinômios, né, com esses teoremas aí. Questão 3, ele fala assim, ó, um polinômio p de x deixa resto 1 quando é dividido por x menos 1 e deixa resto 4 quando é dividido por x mais 2. Determinar o resto da divisão do polinômio p de x por x menos 1 que multiplica x mais 2. Então, ó, pelo teorema do resto, a gente já vê isso aqui, que quando eu divido esse cara por x menos 1, eu vou ter um coeficiente e que o resto é 1. Então, significa que a raiz desse polinômio aqui, ó, quando eu fizer p de 1, ele vai dar o valor do resto, certo? Porque eu tenho o resto aqui. Se eu fizer a raiz, então se eu fizer o polinômio e o valor de menos 2, ele vai dar 4. Por quê? Porque ele fala que o resto é 4. Beleza. Então, ó, eu tenho agora a divisão disso aqui, né? Então significa que se eu pegar, vou achar um coeficiente 3 aqui, né? Então, ó, x menos 1, que multiplica x mais 2, que multiplica o coeficiente 3, vai dar um resto aí, ax mais b. Né? Por quê? Porque o grau aqui tem que ser menor que o grau desse aqui. Se o grau aqui é 2, aqui só pode ter grau 1. Né? Continuando aqui, eu faço, já que meu P de 1 vai ter que dar 1, eu substituo. P de 1 tem que dar 1. Então, ó, 1 menos 1, zero isso aqui, né? Então vai ficar zero tudo isso, A mais B. Então, A mais B é igual a 1. Se eu fizer P de menos 2, vai zerar também o segundo termo, né? Zero o segundo termo, mais A, que multiplica menos 2 mais B. E agora a gente tem essas duas equações. 1 é igual a A mais B e 4 é menos 2A mais B. Aí a gente pode resolver esse sistema fazendo subtração aqui, ou multiplicar essa equação por 2 e subtrair ambas, ou somar ambas, né? Eu vou achar que meu A vai ser menos 1 e meu B igual a 2. Então, portanto, se o resto da divisão vai ser na forma ax mais b, então o resto da divisão vai ser menos x mais 2, que são os coeficientes da minha equação. Deu para entender aí, galera, a divisão de polinômios utilizando os teoremas? O teorema do resto? Vamos praticar alguns exercícios? Vamos fazer junto aqui? Questão 1. Ele fala assim, ó. O polinômio x à quarta menos x ao cubo mais 13x quadrado menos 36x mais 36 é divisível por x menos 2 ao quadrado. Calcule p de 2 e resolva a equação p de x igual a zero. Então, galera, daqui a gente vê, né? Ele falou que é divisível. Se é divisível, eu tenho que, se eu fazer p de 2, o resto vai ser zero. Correto? E já acho aí uma possível solução. Vou dar um tempinho aí para vocês e tentarem achar aí os valores de P de zero. P de x igual a zero. Qual seria o valor de x? Né? Nessa questão 1, vou fazer com vocês. A gente pode aplicar Briot-Ruffin, né, para fazer essa divisão do polinômio. Vamos colocar aqui em Briot-Ruffin,
que eu tenho os coeficientes aqui. 1 menos 4 mais 13. Menos 4 mais 13. Menos 36 e 36. Certo? Esse é meu Euler fino. Beleza. Aí eu tenho duas raízes, certo? A primeira é 2. Então, posso colocar aqui o 2 é minha primeira raiz. Deixa eu colocar aqui meu quadradinho. E posso ir fazendo essa conta. Repito esse 1 aqui, né? Que é o coeficiente aqui, eu repito o primeiro. E posso fazer essa conta, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 4 menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 13 dá 9. Certo? 2 vezes 9 dá 18, menos 36, menos 18. 2 vezes menos 18 dá 36, menos 36, mais 36 dá 0. Resto 0, acabou aqui com o meu Euler fino. Lembra que aqui a gente acha o coeficiente. Beleza. E se eu dividir isso aqui por 2 de novo? Estão acompanhando, gente, como é que eu estou fazendo esse Euler fino? Se eu fizer essa divisão aqui por 2 de novo, eu vou ter o quê? Olha só. Desce o coeficiente, né? O 1 aqui continua. 2 vezes 2 dá... 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 0. Né? 0. 2 vezes 0, 0 mais 9, 9. 2 vezes 9, 18, menos 18, 0. Né? 0. Minha divisão acaba aqui. Beleza? Então, significa que quando eu dividi, eu achei primeiro, depois eu achei esse aqui. Ele pergunta aqui, né? Então, eu tenho raiz 2, ela é dupla, por quê? Como assim? Tem que dividir até restar só 1. É como se na equação, ó, tem que dividir até o máximo que a gente conseguir no caso da equação, né? Olha só, quando eu dividi esse primeiro dispositivo aqui, né, eu tenho aqui era essa equação, x à quarta. Então aqui, se eu estou dividindo por x, né, eu fico com x ao cubo. Se eu divido por x de novo, eu fico com x ao quadrado. Então essa minha equação que restou é x ao quadrado mais 9. Isso igual a zero. Certo? Deu para entender? Então, ó, essa primeira equação, eu tinha x à quarta menos 4x. Essa segunda equação, eu fiquei com x ao cubo menos 2x quadrado mais 9x menos 18. Isso igual a zero. Né? Depois que eu dividi, ficou x ao quadrado mais 9. E se eu quiser calcular, porque ele falou que era divisível, né? Era divisível por x menos 2. Então, quando eu dividi por x menos 2, eu achei esse valor aqui. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso tentar calcular a raiz. Para calcular a raiz disso, eu vou ver que x ao quadrado vai ser igual a menos 9. Você fala, Juan, não tem raiz real. A gente já viu que tem, né? Raiz real não, tem uma raiz. E essa raiz ela vai ser mais ou menos o quê? 3i, né? 3 vezes a raiz de menos 1. Beleza? Então, ó, significa que esse número, esse polinômio aqui, ele tem duas raízes reais e duas raízes aqui nos números imaginários. Conseguiram entender, gente? Quando eu utilizo o dispositivo de Briot-Ruffin, eu consigo baixar o grau aí,
achando minhas equações, ou seja, a gente achou a raiz de polinômio de quarto grau. Olha que doido, que doido. É muito massa, gente. Nessa questão 2, né? Ele fala assim, ó, dividindo esse polinômio P de x. Então, P de x. Se eu dividir por isso aqui, né? Então, eu vou ter 2x² menos 3x mais 1. Então, estão perguntando assim, ó, quando tem raiz negativa, tem que pôr o i de complexo? Sempre? Sim, tá? Sempre que tiver raiz negativa, tem que pôr o i de complexos. Vezes o quê? Obtém esse quociente, ele já até deu meu quociente. 3x² mais 1 e resto menos x mais 2. Aí ele falou o seguinte, nessas condições, o resto da divisão de p de x por x menos 1 é... Então, ó, quando você dividiu por isso aqui, você achou o menos x mais 2. Agora você quer saber o resto da divisão de p de x por x menos 1. Pera aí, deixa eu só responder uma pergunta aqui no chat. O pessoal está me perguntando. Não pode deixar a raiz negativa, não? Não. Dificilmente as alternativas vai te trazer raiz de menos 1. Por quê? Raiz de menos 1 a gente já estudou e agora é i, tá? É um número complexo. A gente tem que deixar um número complexo. Beleza? Não é que está errado, é que você não vai ver essa notação aí nas questões. Tá? Beleza? Então, ó, se eu quiser dividir esse polinômio aqui por isso aqui, né, eu tenho aqui que o resto da divisão... Cadê? O resto da divisão de P por x menos 1, então significa que se eu calcular o P de 1, eu vou ter o resto da divisão. Né? Então significa que eu posso aqui substituir aqui no tudo 1. Concordam comigo? Então eu vou ficar aqui com 2 que multiplica 1, né? 1 quadrado, menos 3 que multiplica 1, mais 1 que multiplica 3 que multiplica 1 quadrado, mais 1, menos 1, mais 2. Conseguiram entender o que eu estou fazendo aqui, gente? Aqui, ó, esse teorema que eu estou usando é o teorema do quê? Teorema do resto. O que o teorema fala? Se eu dividir um polinômio por um binômio do tipo x menos 1 ou x menos a, que no caso ele pediu a divisão por x, cadê? Divisão por x menos 1, então eu poderia substituir a raiz do polinômio e achar o valor aí do meu resto. E o valor do meu resto vai ser 2 menos 3, né? 2 menos 3 a menos 1, mais 1, 0. Então, 0 isso aqui tudo, né? 0 toda essa parte. E vai ficar aqui 2 positivo, menos 1 fica 1. Né? Por quê? Aqui dá 0. O que eu fiz, gente? É 0. Ó, 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Se dá 0 aqui, eu vou ficar com o resto da divisão igual a 1, letra B. Tá bom? Deixa eu ver quantas horas são. Ainda dá tempo de resolver mais. Estão acompanhando, gente? Acompanharam a resolução dessa questão 2? A gente fez a divisão euclidiana e aplicou o teorema do resto. Vamos ver aqui. Questão 3. Ele fala assim, ó. Seja um polinômio P, deixa aparecer para mim, divisível por x menos 3, dividindo-se P por x menos 1, obtemos quociente Q de x e resto igual a 10. Né?
O resto da divisão de q de x por x menos 3 é... Então, vamos ver o que a gente faz. Olha só. Já que eu tenho um polinômio p aqui... Esse negócio está me atrapalhando. Deixa eu colocar aqui embaixo. Já que eu tenho um polinômio p dividido por x menos 3, então eu faço isso aqui. Ó. P de x vai ser igual a x menos 3, que multiplica com o coeficiente 1 de x, né, mais o resto. Né? E no caso, o resto é zero. Se o resto é zero, então estou falando que P de 3, né, que o alfa seja divisível. Então estou falando que P de 3 é igual a zero. Certo? Beleza. Ele fala, se eu dividir esse polinômio, P de x, por x menos 1, então se eu tiver aqui x menos 1 vezes o meu Q2 de x, ele fala, obtemos um coeficiente QX, né? Vou colocar aqui Q de x, e resto igual a 10, então mais 10. Aí, ele fala, o resto da divisão de Q de x por x menos 3. Vamos ver. Se eu fizer aqui, ó, P, e ele fala x menos 1, então se eu fizer P de 1 vai ser igual a 10. Né? Então, P de 1 vai ser igual a 10. Então, eu teria aqui 10 menos 1, 9. 9 vezes o Q de 9. É igual 9 vezes o Q de 9 mais 10 é igual a 10. Certo? É essa equação que a gente tem aqui, ó. Porque se o P de 1 é 10, desculpa, o Q de 9 não, gente. Se o P de 1 é 10, então eu vou ter 9 vezes o Q de 1 mais 10, isso é igual a 10. Né? O teorema da divisão. Então, ó, se eu passo subtraindo, eu acho que o Q de 1 é zero. Né? Aqui, ó, 10 menos 10, vou passar subtraindo, então vai ficar 9Q de 1 é igual a zero. Logo, Q de 1 é zero. Q de 1 é igual a zero. E o que eu quero saber? Eu quero saber isso aqui também, ó. Por quê? Eu posso fazer aqui que meu Q de 3, né, quando eu substituo aqui, posso substituir aqui, ó, Q de 3 vai ser zero nessa divisão, quando eu divido x por menos 3. Então, eu ficaria com P de 3 vai ser igual a 3 menos 1, que dá 2. 2 vezes o Q de 3, mais 10. E isso é igual a menos 5. Depois que eu fizer essa conta, gente, eu acho aí que o resto dessa divisão vai ser aí menos 5, tá? Deixa eu ver quantas horas. Aqui de novo. 10h52. Beleza, 10h51, né? Vamos para mais outra questão? Vocês estão conseguindo entender, gente, essa questão de divisão de polinômios? Então, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu faço a forma euclidiana e eu utilizo alguns dos teoremas que eu estudei, né? Ou eu vou estudar
a gente só entende mesmo quando faz. Se não fizer exercício, gente, tudo isso que eu falei com vocês vai por água abaixo, tá? Porque realmente é algo, assim, que está fora do nosso convívio de tipo de questão, tá? Então, ele fala, o resto da divisão de P de x, que é igual a x cubo menos 2x mais 1, por Q de x, que é x menos 3, é 4. Nessas condições, o valor de A. Então, ó, que são praticamente do mesmo tipo, né? A gente tem aqui, ó, o resto da divisão de P, isso aqui, por esse é 4. Ele quer saber qual o valor de A. Então, eu posso substituir, né? Posso substituir aqui. Se eu fizer P de 3, por que P de 3? Bom, porque eu estou dividindo por um polinômio de grau 1. Se eu fizer P de 3, o valor de P de 3 vai ser 4. Então, eu posso achar ali que 4 vai ser igual a AX cubo menos 2, que multiplica 3. Não, deixa eu... AX, meu x é 3, né? 3 ao cubo, menos 2, que multiplica 3, mais 1. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 6 negativo, né? Mais 1, menos 5. Menos 5 passa somando para o lado de lá, vai ficar 9. Então, 9 é igual a 9A. Não, 3 ao cubo, gente. Olha eu fazendo besteira. 3 ao cubo, 3 ao quadrado dá 9, 9, 27. Tá? 27A. Então, vou achar aqui que o valor de A vai ser igual a 9 dividido por 27. Beleza? 9 dividido por 27, se eu simplificar ambos por 9, tá? Vai dar aí 1/3. Então, esse é o meu valor de A. Estão perguntando assim, ó, como que define o expoente? Como assim, como é que define o expoente? Em Briones-Ruffini? Que eu boto ao cubo ou ao quadrado? Olha só. Aqui tá cubo, tá vendo? Eu só olho na própria questão. No outro tinha os dois. Cadê? Primeira questão. Tá. Na primeira questão, vamos voltar. Como é que eu faço? Lembra que quando eu faço a divisão, eu baixo o grau do polinômio? Né? Então, se aqui eu tinha o x à quarta, se eu divido por x, eu vou ter que ter um expoente menor. Então, meu expoente menor seria x cubo. Por quê? X à quarta dividido por x vai me dar quanto? X cubo. Entendeu? Aí eu tinha x cubo. Se eu divido por x, eu vou ter quanto? X quadrado. E esse vai ser o grau do meu expoente. E é assim que eu defino isso, e assim sucessivamente. Eu falo assim, ó, quando eu tenho o resultado da divisão, esse resultado é sempre com grau 1 a menos, ou pode ser 2 graus a menos, assim sucessivamente. Vai depender do quociente da divisão. Por exemplo, se eu tiver x à quarta dividido por x quadrado, então aqui vai ser quanto? X quadrado, certo? Pode variar. Então, se eu tiver x à quarta dividido por x ao cubo, vai dar quanto? Vai dar x. Então, o polinômio vai ter grau 1, certo? E assim por diante. É igual a esse exemplo aqui, ó. Eu dividi x ao cubo por x, o resto da divisão disso aqui por isso é 4. Né? Então, significa que o meu divisor, meu dividendo, na verdade, ele vai ser um x quadrado. Pode fazer direto, pode fazer direto. Se dá para dividir 2 vezes, você pode fazer direto. Só não vai ser tão fácil de dividir uma vez só. Certo? Porque o Breuer-Ruffini a gente usa lá quando a gente tem a divisão por grau 1. Né? Se a gente tiver grau 2, a gente não sabe. Tá bom? É um tipo, é quase um MMC. Ele vai acumulando.
né? É tipo, multiplica pelo de baixo, soma com o de cima, né? Multiplica, é quase isso. A regrinha é bem prática. Galera, eu vou finalizar nossa aula, tá? Um beijão para vocês. A gente já está acabando nossa matéria do livro, para quem for precisar dessa matéria aí para algum vestibular, já dá para clarear bastante a mente para vocês tentarem resolver o exercício sozinho. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar no privado, tá? E bye bye.